Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 16 de agosto. E neste mês vocacional, nesta semana, estamos celebrando o dom da paternidade, porque domingo passado celebrávamos o Dia dos Pais. E hoje a Igreja celebra Santo Estevão da Hungria, também conhecido como Rei Santo Estevão, que nasceu no ano 975 e foi o primeiro rei cristão católico na Hungria. Ele foi coroado rei com a coroa enviada pelo Papa Silvestre II. Durante mais de 30 anos do seu reinado, encorajou a difusão do cristianismo na Hungria. Estevão morreu em 15 de agosto de 1038 e foi canonizado pelo Papa Gregório VII, junto com o seu filho Emérico e o bispo Gerardo Sagrado, em 1083. Estevão é um santo muito popular na Hungria e nos territórios vizinhos. E nós vamos meditar no evangelista Mateus, no capítulo 19, os versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: "Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: "Então, quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível." Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: "Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber?" Jesus respondeu: "Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de assentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros." Caros irmãos e irmãs, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Foi isso que o Senhor comentou depois que o jovem rico, que refletimos no evangelho de ontem, se afastou muito triste, porque ele possuía muitos bens. Diante da surpresa de seus discípulos, Jesus explicou-lhes o motivo pelo qual afirmava isso. Na maioria das vezes, aquele que possui muitos bens vive também muito ocupado e preocupado com os seus haveres e não percebe que o reino de Deus acontece na vida das pessoas simples, sem ambição e que não têm apego à vida terrena. O que atrapalha o rico a não se apossar do reino dos céus não é propriamente os bens materiais que ele possui, mas o seu apego
às coisas que ele tem. Portanto, o rico a quem Jesus se refere é aquela pessoa que se coloca na sua afirmação o ideal da sua vida e nos bens que tem e não encontra tempo para Deus, pois não se reconhece necessitado de Deus. Ele alimenta-se de suas posses e, porque possui muitos bens, vive em função deles. É aquele que se basta a si mesmo, sente-se farto, independente e sem carência. Deus é o doador dos nossos bens e tudo quanto Ele coloca nas nossas mãos há de ter um sentido para a conquista da nossa vida eterna. No entanto, o próprio Jesus disse que, para Deus, tudo é possível. E quando nos colocamos em suas mãos e a Ele também oferecemos tudo o que possuímos, a nossa vida adquire um outro significado, que é o da justiça e da felicidade. Os discípulos interrogaram a Jesus porque ele sentia e deixado de tudo para segui-los. E Jesus lhes garantia a recompensa que possuírem 100 vezes mais daquilo que deixaram. E também Jesus afirmava aos seus discípulos: e vocês terão a vida eterna por herança. Deixar casa, irmãos, pai, irmãos, campos e etc., significa não ter apego a nada e nem ninguém para ser dependente do imenso amor de Deus e tê-lo por primeiro lugar na vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, neste mês vocacional, nesta semana que estamos seguindo, orando pelos pais que celebramos no domingo passado, e agora vamos prosseguir também orando pelos nossos pais vivos e falecidos, os que nos pedem orações, as pessoas que vivem nos países dessas guerras absurdas, e também vamos pensar, pedir a Deus pelos nossos irmãos enfermos, os profissionais da saúde, pela paz no mundo, pedir também pelas pessoas que estão aí sofrendo as consequências desse país que carece tanto de compreensão e nos preparando para as eleições. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.